Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir. Hoje já sábado, né? Entrando aí num final de semana, para a gente poder ter mais tempo de comunhão, com a família, com o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Então hoje nós vamos ler Gênesis 25 e 26. São dois capítulos porque eles são um pouco maiores, né? Então acabou separando só esses dois. Mas vamos lá, Gênesis 25 e 26. Diz assim, Gênesis 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Lemuítas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice e em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era coberto com um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco deste ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. E respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas.
Ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 25, a gente tem três situações, né? A morte de Abraão, a descendência de Ismael, né? Mostrando os seus filhos, seus descendentes, perdão, gente, estou coçando aqui minha perna. E em seguida a gente vê os filhos de Isaac. No início do capítulo 25 a gente também vê esse novo casamento de Abraão, né? Antes da sua morte ele se casa ainda com uma outra mulher e vive alguns anos com ela, com Quetura. E dessa união Abraão ainda tem outros filhos, e a palavra diz claramente que a herança de Abraão foi somente para Isaac, mas para os outros filhos, os filhos da concubina, tanto de Quetura quanto de Agar, ele já havia dado presentes, né, terras, posses, provavelmente presentes muito bons, né, para que eles vivessem bem. Mas a sua herança, inclusive espiritual, passa somente para Isaac. E aí a gente vê Isaac então se casando, né, com Rebeca, tendo seus dois filhos, Esaú e Jacó, e já mostra que no finalzinho Jacó comprando, né? Ou, na verdade, perdão, falei totalmente errado. Eu falo que isso não existe, estou aqui falando. Jacó fazendo Esaú prometer, né, que estaria vendendo para ele, dando para ele o direito da primogenitura. O filho primogênito passaria a ser Jacó por uma promessa de Esaú, né, por um prato que ele está desejando muito, que ele acha que ele vai morrer se ele não comer. Então ele entrega através de juramento o direito da primogenitura para Jacó. Isso aqui a gente vai ter um desenvolvimento espiritual tremendo, né, a partir desse momento. Capítulo 26, que é o nosso último texto de hoje. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele.
e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhes o nome de Sebá, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filho de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Capítulo 26 fala de um novo acordo de paz, novamente com Abimeleque, o mesmo rei de Gerar que Abraão teve que também fazer um acordo de paz lá atrás, numa mesma situação em que eles perceberam que a bênção estava sobre Abraão e temendo o poder, que Abraão estava tendo, o quanto ele prosperava, eles temiam que ele tomasse toda a terra, que eles fizessem deles escravos, que ele vencesse sobre eles uma guerra e então fizessem eles de escravo. E Abimeleque chama Abraão e faz um acordo de paz. Aqui novamente a mesma coisa acontece, porque o rei novamente percebe que Isaque também está prosperando de forma grandiosa e então pode tomar o poder a qualquer momento se ele quiser. Então eles preferem vir até o seu possível inimigo e gerar, e fazer um acordo de paz para que nada de mal lhes aconteça, temendo uma rebelião, dos servos de Isaque contra todo o povo de Gerar, os filisteus, os descendentes ali, os filhos, os servos de Abimeleque, que era o rei daquela região. Então, Isaque fecha esse acordo novamente, pedindo para que novamente ele pudesse então tomar posse dos poços que ele tinha cavado. Mais uma vez, problemas com poço, com água, que era muito comum naquela época. A cultura daquele tempo era que o poço de água era quase que a maior riqueza que um homem tinha em suas terras. Então, se alguém tivesse um bom poço de água, ele tinha uma grande riqueza, ele tinha um tesouro muito grande nas suas terras. E é isso que Abimeleque está liberando Isaque para permanecer ali na terra com os poços que ele havia cavado, sem ter problemas com os seus servos. Mais uma vez o Senhor dando, esse livramento dentro das terras ali de Canaã. E no final fala sobre os primeiros casamentos, de Esaú, o filho primogênito de Isaque, Fala que ele se casa com duas mulheres hititas, com Judite e Basemate, que são duas mulheres cananeias, na verdade dos hititas, dos descendentes dos hititas, que eram descendentes da família de Cã, se não me engano, da família de Cã vêm os hititas. Então, eles já estavam se misturando aqui. A partir desse momento, a palavra fala que elas, as esposas, de Esaú, amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Tristeza, porque sabiam que havia ali um casamento que não vinha da parte do Senhor para Esaú, uma mistura que o Senhor não gostaria que acontecesse. Abraão já tinha advertido Isaque no sentido de se casar com alguém da sua linhagem, e aqui Isaque não conseguiu
fazer com que seu filho Esaú não fizesse essa mistura entre os povos ali de Canaã e com a descendência dele, né? Tá bom? Então, gente, aproveita esse sábado, uma leitura menor, né? Nós temos aí uma leitura um pouco menor. Amanhã a gente continua aqui em Gênesis, a gente vai pro 27, pro 28 e pro 29. Então eu queria que você aproveitasse esse dia para meditar nessa palavra, para colocar em ordem talvez a leitura, se você está um pouquinho aí atrasado, não conseguiu meditar muito bem nos textos, não conseguiu estudar nada, né, talvez do texto. Aproveita um pouquinho aí do teu dia, desse sábado, e faça isso. Com certeza o Espírito Santo está pronto a te ensinar coisas grandiosas que você nem imagina. Você vai estar ali meditando e você vai começar a ter entendimento da palavra como o Senhor deseja ensinar para você nesse dia. Amém? Deus abençoe, ótimo sábado para vocês e amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.